Pronto. Bom, então boa noite. Para quem está aqui, para quem vai assistir a gravação depois também. Então, na última aula, a gente começou pela finalidade do grupo, né? Então, a gente até leu a descrição que eu coloquei lá no WhatsApp, né? De qual que é a intenção desse grupo de aulas, que é de maneira meditada a gente entrar nesse tema da educação parental, né? E aí a gente começou já meditando sobre o significado da educação parental, de cada palavra, né, delas unidas, né, e pais são seres humanos, o que é um ser humano, né, e aí a gente entrou um pouco nesse conceito, né. A gente chegou num mapa mental, que eu enviei lá para vocês, né, com algumas definições do que é ser humano, para em seguida a gente compreender como que a gente pode educar, né. Então, primeiro, o que é um ser humano, para a partir disso a gente entender como que a gente pode educar ele para a excelência. Seja esse ser humano um pai, uma mãe, um professor, um educador, ou um filho, um aluno, né? E hoje a gente vai retomar esse mapa. Então, só lembrando, né? Educação parental significa educar, guiar para fora, né? Para fora de si, em direção ao mundo real. A gente até viu que quando a gente fala em guiar, traz essa noção de duas pessoas, né? No imaginário nosso mesmo, né? Uma pessoa guia a outra, uma pessoa não guia um nada, né? Ela não se guia sozinha, precisa de um outro na relação, envolve uma relação, né? E para fora, em direção ao mundo real, fora de si, né? Eu até citei o exemplo das nossas vidas mesmo, né? A gente não imagina uma pessoa madura solitária, né? As pessoas, elas se relacionam umas com as outras, e assim elas também vão amadurecendo na realidade, né? E olhando aqui o mapa, vou até dar um zoom. Deixa eu ver como que aumenta assim. E aí a gente entrou em alguns conceitos do que é o ser humano, em algumas definições, né? Então, uma maneira clássica da gente definir qualquer coisa é a gente começar falando o que aquilo tem em comum com outras coisas e o que aquilo tem de específico. Então, o ser humano, em geral, é um animal racional, isso é o gênero, animal, isso é o gênero, e racional é aquilo que ele tem de específico. Então, isso diferencia ele de outros animais, tá bom? E o que envolve esse racional? A inteligência e a vontade. São essas duas potências da alma. Uma outra definição clássica é a que São Paulo dá nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, de corpo, alma e espírito, né? Uma divisão didática que, na verdade, é uma unidade, né? Então, a gente não consegue educar só o corpo do ser humano sem envolver essas outras dimensões dele. Se eu quiser educar só o corpo, mesmo sem querer, eu vou acabar esbarrando nas outras dimensões, tá bom? E, a partir disso, a gente fez um mapa um pouco mais detalhado, né, do ser humano, com 7 faculdades da alma, tá? Então, o senso comum, que envolve os 5 sentidos. Então, os 5 sentidos, eles apreendem ao contato mais direto com a realidade. Então, a visão apreende com os olhos, a audição pelos ouvidos, o paladar pela boca, o olfato pelo nariz e o tato pela pele, essencialmente, né? E aí, o senso comum é esse senso que une essas informações todas e traz elas ligadas, né? A gente não... a gente usa a visão, a audição, tudo junto para aprender a realidade, né? A gente também comentou do senso da imaginação, né? Que é essa potência que guarda as informações que o senso comum apreendeu. Então, o senso comum só uniu, mas se eu mudar de ambiente, já foi embora tudo aquilo. Mas o imaginário, a imaginação guarda essas informações, tá bom? A gente parou mais ou menos aí, e eu só coloquei aqui quais que eram as outras potências, né? Do apetite sensitivo, que envolve o concupiscível e o irascível, e o intelecto agente passivo na inteligência. E a vontade é um apetite específico, é um apetite intelectivo, tá bom? E tudo isso a gente falou no sentido de buscar qual que é a finalidade do ser humano. Então, eu vou educar tudo isso porque eu quero que ele atinja a finalidade dele. Por que eu vou educar? Para que ele seja feliz, para que ele contemple a verdade, né? Essa é a definição clássica de felicidade para o ser humano, tá bom?
Então, isso daqui tudo foi para a gente relembrar um pouquinho. E agora eu vou começar um outro mapa mental aqui mais específico da educação do ser humano. Bom, então a última parte que a gente falou na última aula foi sobre as potências, as faculdades da alma, do senso comum e da imaginação. Mas foi só uma pincelada, né? E hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais a fundo. Essas partes, né, elas são as mais inferiores no ser humano, né? A gente, inclusive, tem em comum com outros animais. Outros animais, um cachorro, um gato, eles têm esse senso comum. Eles aprendem a realidade pela visão, pela audição, pelo tato, né, pelos 5 sentidos. Mas apesar de ser semelhante, não é idêntica. Porque, só lembrando, a gente é uma unidade, né? Então, um cachorro, ele tem o senso comum, mas ele não tem lá o espírito, né? Então, ele já não tem essa integridade como a do ser humano, né? E o que é interessante aqui da gente pensar nessas duas partes, do senso comum e da imaginação? Que muitas vezes a gente não pensa em educar essas partes justamente porque são muito baixas, né? A gente pensa em ensinar matemática, habilidades cognitivas, até comunicação efetiva, né? Como você se comunica melhor, se fazer entendido, regulação emocional para lidar com as paixões, com as emoções, mas a gente tende a se esquecer desses pontos mais basais, né? Anteriores. Então, a gente vai adentrar um pouquinho eles hoje. Inclusive, eu sou especialista em psicologia perinatal e da parentalidade, e esse perinatal, né, ele envolve o cuidado da mulher desde a gestação, né, para cuidar também do bebê que está ali na barriga dela, né, do filho que está ali, que já pode indiretamente ser educado. Então, por que eu estou comentando isso? Eu falei que às vezes a gente esquece de educar coisas mais básicas, e desde a gestação já é possível a gente começar uma educação indireta ali com a criança, né? Tem também uma área de estudo da genética chamada epigenética, que caminha um pouco nesse sentido também, de como o meio altera a própria genética, né? E eu só estou comentando essas coisas não para causar preocupação, culpa de qualquer coisa que a gente tenha feito na gestação, ou quando o filho era bem bebezinho, mais novinho, né? Mas no sentido da gente entender que isso existe, né? E a partir de agora, né, a gente sendo realista, daqui para frente, o que eu quero escolher para a educação do meu filho, né? A partir de como eu posso melhorar e deixar o melhor possível na minha realidade, né? Na realidade da minha criança, da minha família. Então, vamos lá. Então, desde o nascimento, né, ou até desde a gestação, como eu comentei aqui, já é possível educar, né? Mesmo que a gente não saiba disso, ou não escolha educar bem, essa educação vai acontecer, né? Então, eu posso não saber que já é possível indiretamente educar o filho quando ele está na barriga, mas isso está acontecendo eu querendo ou não, eu sabendo ou não, né? Eu posso não saber ou não querer educar a minha criança quando tem 1 ano de idade, porque eu acho que só se educa a partir dos 7 anos. Mas isso vai acontecer, alguma coisa essa criança vai estar aprendendo, vai interpretar o mundo de alguma maneira a partir do que eu escolho, ou até quando eu acho que eu não estou escolhendo, eu estou escolhendo não escolher para alguma coisa, né? Então, isso é interessante para a gente tomar uma decisão e seguir com ela, né? Enfim, então, o que a gente dá para a criança é o que ela vai aprender, que é o mundo, que são as pessoas, que é a realidade, né? E nesse sentido, a gente pode se questionar: que realidade eu quero que o meu filho perceba, né? Como eu quero que ele interprete o mundo? É a gente que vai passar essa primeira imagem para eles, né? A gente que vai fazer essa ponte entre ele e a realidade externa, né? Mesmo que isso seja uma contra-educação, vamos dizer assim, mesmo que eu exponha ele a um ambiente desagradável, que não tem harmonia, desordenado, né? Em todos os sentidos, seja pela fala, pela audição, pelo tato, pelo olfato, pelo nível de diálogos, enfim. Isso tudo vai chegar para ele e ele vai interpretar a realidade assim, né? Bom, e sobre educação, ter esse início, então, desde a primeira infância, São João Crisóstomo foi um exemplo de educador. E é ele que eu vou usar como referência nessas aulas, né? E também Platão, para falar sobre esses temas. O Platão, inclusive, ele escreveu um programa de formação do ser humano até a sabedoria. E a sabedoria grega, né, tinha
tinha como finalidade o que a gente vê que é a finalidade do próprio ser humano, como eu comentei aqui, que é a contemplação da verdade. E como pré-requisito para você chegar lá na contemplação da verdade, na sabedoria, você educa a vida nas virtudes, né? E Platão foi escrevendo diversos elementos de como introduzir essas virtudes na primeira infância. Aristóteles foi outro filósofo que orientou a gente nesse sentido. Ele falava para a gente usar, por exemplo, a música. Né? A música é prioritária na primeira infância para dirigir os movimentos da criança, né? O movimento do bebê, por exemplo, né? Assim, ela já aparece no mundo sendo estimulada com ordem, inteligência, harmonia. Mesmo que você não fique ali ativamente gastando horas, mas colocar uma boa música, né? Mover, quando vai trocar fralda, por exemplo, mover ali a criança no ritmo da música, isso tudo já vai dando uma noção de realidade para ela com harmonia, com ordem. Então, assim, a criança já vai aprendendo a realidade. E se, ao contrário, a gente expõe ela a palavras, palavrões, coloca ela no meio de gritos, ela vê muita bagunça, ela vai aprender a realidade assim, como uma desordem, né? E para essa educação do corpo, né, dessas faculdades da alma humana que são mais diretamente ligadas ao corpo, é interessante a gente dividir em 3 etapas de desenvolvimento. Porque cada uma dessas etapas tem algo que é mais importante da gente enfatizar. Não que a gente não vai ensinar outras coisas, mas que tem prioridades nesse ensino, né? No que eu vou prestar atenção, o que eu vou direcionar que a criança tenha atenção, né? Para que ela vai prestar atenção? É essa função da gente dividir em etapas. Então, vamos lá. A primeira etapa do desenvolvimento é do 0 aos 6 anos. E aqui a gente dá um destaque especial na sensibilidade, nos 5 sentidos, que é essa dimensão mais concreta, que conecta a gente mais diretamente com o mundo real. A segunda etapa do desenvolvimento, dos 7 aos 12 anos, ela está ali entrando com 7 anos na idade da razão. Né? E para quem conhece a teoria das 12 camadas da personalidade, aqui a gente tem o momento da 4ª camada despontando. Quando o filho interpreta, você não gosta de mim, quando a gente dá uma bronca, dá uma correção, né? Então, dos 7 aos 12, o cuidado principal que a gente tem com os filhos, os alunos, é o da afetividade, das paixões da criança. A gente vai educar o afeto, né, direcionar o que ela gosta, não gosta, o quanto gosta, qual a prioridade com que gosta, tá bom? E quando estiver ali mais próximo dos 12, né, que tá na adolescência, começa também a vir alguns sinais da 5ª camada, que é aquela camada do desafio, de querer vencer, conquistar, mostrar que é bom, né? Então, esse é um panorama dos 7 aos 12 anos. E dos 12 anos para frente, aí a prevalência da educação da inteligência. Então, aqui, para a gente conseguir educar bem, a gente precisa de argumentos, de lógica, de dados para explicar, né? Então, em resumo, eu vou até agora colocar aqui no mapa mental. Etapas do desenvolvimento. 0 aos 6. Sensibilidade. Esse é o foco. Dos 7 aos 12, são os afetividade. Nossa, as setas ficaram estranhas. Depois eu arrumo aqui. E dos 12 em diante, a inteligência. Isso é importante da gente já começar a aula de hoje guardando na memória, tá bom? Deixa eu descobrir como que a gente muda isso aqui. Ah, era assim, ó. Depois eu envio bonitinho esse mapa para vocês. Fazer esse aqui para o meio e esse para cima.
A importância da gente saber usar as ferramentas de trabalho, né? Bom, então, essencialmente, está aqui as etapas do desenvolvimento. Bom, e como eu relembrei, a gente falou dessa primeira fase aqui, do senso comum, do imaginário, né? E hoje a gente vai ver como educar essas partes. Então, vou abrir agora um outro aqui. Cinco sentidos. Pronto. Bom, então, nessa parte do senso comum com os 5 sentidos, São João Crisóstomo, que vai ser aqui o nosso modelo de educador, ele dá uma bela analogia para a gente poder usar no nosso imaginário, de que a alma, nossa e também dos nossos filhos, é como uma cidade, uma fortaleza. A gente pode até colocar agora na imaginação. E lá ela tem muitas entradas e saídas, boas, más, que são os pensamentos. Eles entram e saem por meio de portas. Essas portas que vão dar acesso aos bons ou maus pensamentos. E essas portas são os 5 sentidos, tá bom? Então, imaginei um castelo com 5 portas, e essas portas abrem e fecham. Então, entram e saem constantemente pensamentos dali. E na educação de cada uma dessas portas, a gente vai ver o que é importante da gente evitar, né? O que é importante que a gente... que vai querer entrar ali, que eu vou fechar, né? A porta, para que eu vou fechar. E o que é importante que eu abra, né? Para o que é importante, né? Que é importante eu entrar no castelo, tá lá dentro. E um ponto importante, um lembrete aqui de atenção. O que a gente vai aprender nessas aulas e o que eu busco ensinar enquanto psicóloga e educadora parental são critérios para que cada pessoa tome suas próprias decisões na sua realidade. Eu não vou dizer faça isso ou não faça isso em absoluto, né? Pode ou não pode, a não ser em coisas graves que tem esses critérios. De resto, são critérios de prudência que a gente usa para se nortear para tomar as decisões. Não vai ser a mesma decisão para cada pessoa, para cada criança, para cada família, e dentro de uma mesma família, para cada filho, para cada contexto, né? Aí que está a virtude da prudência, da gente saber usar os critérios e entender, para essa situação, para essa pessoa, o que eu vou decidir que é melhor, né? E isso em exemplos de diversas coisas. Pode fazer tal coisa? Pode usar chupeta, dar mamadeira, dormir tarde, comer doce? Esse tipo de pergunta não faz sentido, né? Uma pergunta melhor seria, quais os prós e contras de usar chupeta, de dar mamadeira, de comer doce, de qualquer coisa? Qual que é o pró e quais são os prós e contras? E dentro da minha vida, além disso, para quem que eu estou direcionando isso? Quem é o filho para quem eu estou direcionando essa pergunta? É um filho mais velho, mais novo? Em qual etapa do desenvolvimento que ele está? Em qual das camadas? Qual temperamento? Quais as características que eu vejo nele hoje? Né? Quem são os pais? Então, às vezes, se é a mãe tomando uma decisão e se é o pai tomando uma decisão parecida, vai sair diferente, porque não são as mesmas pessoas, né? Não é nem a mesma figura parental. Um pai fala uma coisa e uma mãe fala outra, dependendo da etapa da criança, é totalmente diferente que ela vai receber aquela informação, né? Isso aqui é prudência, né? Com esse tipo de reflexão que a gente vai aprender a tomar melhores decisões e assumir as consequências delas, como pais, educadores adultos, maduros e sábios, tá bom? Eu acho importante dar esse destaque, depois eu vou até incluir nesse mapa mental para quem for ver depois, porque senão a gente vai ver as aulas pensando que educação parental, alguém vai falar tudo que você tem que saber, é um manual, faça isso, não faça aquilo, e não é assim. Então, vamos lá. Vamos começar pelo tato. O tato, ele é o sentido mais externo e sensível. Ele recolhe uma quantidade de informações que muitas vezes a gente não para pensar. Então, por exemplo, o tato percebe se uma coisa está molhada ou seca, se é pesada ou leve, se é quente ou fria, e várias outras informações.
E é interessante que o tato também está vinculado à nossa postura do corpo, né? E a virtude que regula isso, né, que modera isso, é a modéstia, que é a mesma virtude que vincula como a gente se veste, né, os gestos e tudo mais. Então, por meio dela, a gente vai aprender a ter uma postura adequada, coerente com cada situação. E isso vai colaborar para a gente cumprir melhor os nossos deveres. Então, para a hora de dormir, eu vou ter uma determinada postura. Se agora eu vou ver um filme, é uma postura. Se agora eu vou rezar, é outra postura. Se eu estou na escola, sentado na cadeira, é outra postura. Se eu estou na escola, sentado no lanche, é outra. Se eu estou na escola, na hora do esporte, é outra, né? Então, o nosso corpo, ele vai se adequar a cada situação. E se ele está inadequado, vai dificultar que a gente cumpra aquela tarefa. Então, se eu estou na missa com postura de dormir, provavelmente eu não vou prestar bem atenção, vou ficar com sono, né? Se eu vou dormir com uma... Vou relaxar e estou com uma postura de quem vai trabalhar, provavelmente eu não vou conseguir relaxar, né? E isso é muito interessante da gente começar, primeiramente, a observar, né? E depois ir meditando em cima disso, né? Então, a gente pode começar a educação dos filhos por esse sentido que é bem, o mais externo. A gente poderia dizer até que é o mais inferior, porque é o mais externo de todos, né? Então, vamos começar pelo mais básico. Vamos educar a postura do filho. Para dormir assim que senta, para comer assado, para rezar desse jeito, né? Como que você vai se mover? Se vai ser rápido, se vai ser devagar nessa situação. Você está na igreja, tem que andar devagar. Você está na quadra, aproveita para correr, né? Enfim, e como eu tinha até comentado, o próprio Aristóteles orienta a estimular a criança desde bebezinha, mexendo alguns membros do corpo conforme o ritmo de uma música bonita, por exemplo. Isso já vai desenvolvendo uma harmonia, né? Então, olha quanta coisa que dá para a gente fazer com esse sentido tão básico, né? Além de poder ensinar os próprios conceitos do tato para ela, isso é molhado, isso é seco, né? E ela já vai colocando isso no imaginário dela, né? Do que está envolvido na realidade do tato, tá bom? Bom, e que portas que a gente fecha nesse sentido do tato, né? O que a gente vai evitar que entre por essa porta? Primeiro, toques indevidos, né? Então, é importante que a gente instrua a criança a não permitir que outras pessoas coloquem a mão dela, né? De qualquer maneira, né? Então, outro dia, até foi uma coisa que eu parei para pensar, que eu não tinha parado para pensar muito nisso. Eu estava na feira andando com a Maria Isabel, e o moço, o feirante mesmo, né? Eu imagino, né, que na melhor das intenções, falou: oi, princesa, tudo bem? E fez um carinho no cabelo dela. Ela ficou meio assim, né? E eu também assim, só vi, fui lá pegar a fruta, fala bom dia, tudo. Mas depois, parando para pensar, pensei, nossa, a gente não sabe a intenção da pessoa, né? Como que a criança recebe isso, se ela já não vai se habituar que qualquer pessoa possa, e um estranho possa colocar a mão nela de qualquer maneira. Mesmo que o outro tenha uma boa intenção, a gente não tem como saber, né? Então é importante que a gente já feche a porta, né? Já ensine a criança, e como que a gente mesmo também pode evitar isso, né? Então, nesse caso da feira, eu parei para pensar, às vezes passa longe das pessoas, que às vezes já vai elogiar porque é uma criancinha, mas não vai tentar pôr a mão, né? Explica para a criança que não pode, né? Dá uma afastada se alguém tentar se aproximar, enfim. Então, essa é a primeira porta. A gente vai evitar isso aqui. Então, no tato, o que a gente vai... Vamos fechar a porta. Toques indevidos. Eu vou até fazer diferente. Eu tô com uma dificuldade com essas setas aqui. Aqui. Outra coisa para que a gente vai fechar a porta do tato. Beijos, né? A gente pode até colocar uma regra ali para a criança, né? Pessoas casadas se beijam. Então, o papai é casado com a mamãe é casada com o papai, então eles se beijam. O papai não vai beijar a vovó, por exemplo, porque não é casado com ela, né? Ele não vai beijar a própria mãe. A mamãe também não beija o pai dela, que é o avô, né? Enfim, então a gente pode começar a estabelecer regras.
papai e mamãe podem te dar um beijo na cabeça, mas você não vai deixar que outras pessoas façam isso. Né? E aí a gente vai colocando uns limites, então a criança já sabe que para isso aqui ela tem que fechar a porta. Meu pai, que sabe o que é bom para mim, falou que para fechar eu vou fechar, né? Então esse é um outro ponto do tato. Outra coisa aqui, excesso de conforto. Excesso de conforto. Por que eu tô frisando isso? Porque o conforto em si, ele não é um problema, né? Só que o excesso dele pode tornar a alma fraca, mole, né? Então, por isso que a gente, enquanto pais, educadores, precisa equilibrar essa quantidade de conforto e desconforto que a gente oferece para os nossos filhos, né? Que eles suportem, né? Então, se a gente só der conforto, a tendência dele é se acostumar com isso. Então, quando vier um desconforto, que às vezes não é nem a gente que proveu ali, vai tornar ele indisposto, né? Não vai conseguir suportar, enfim. Isso são as predisposições que a gente vai levando as crianças a terem, né? É assim que funciona a psicologia humana, tá bom? Então, excesso de conforto. Bom, então a gente viu que a gente vai fechar a porta para essas coisas, são coisas prioritárias. Talvez no nosso dia a dia a gente perceba outras que envolvam o tato, a gente pode acrescentar aqui, tá bom? Mas essencialmente são essas. E a gente vai abrir a porta do tato para quê? O que a gente vai incentivar para a criança nesse sentido? Vamos oferecer algumas ocasiões para ela experimentar alguns leves incômodos, por exemplo. É bom para a criança suportar um pouco de calor, de frio, de dor física, de fome, de sede, né? Que eu não estou falando, priva a criança de uma refeição, não dá água se ela pedir. Não é uma coisa grande, mas um pouquinho, só para ela ver que ela consegue suportar, né? Que nem quando as mães vão educar o sono da criança. Parece que a criança na vida dela, ela não vai conseguir dormir sozinha, né? Não vai conseguir aprender a dormir. Mas a gente pode mostrar, ela vai sofrer um pouquinho, mas percebe que ela consegue, aquilo faz com que ela que cresça o senso de competência dela, o senso de capacidade dela, né? Então, cada uma dessas coisas que a gente vai colocando para elas, né? Um degrau, às vezes quando a criança começa a andar, né? Um degrau, um obstáculo, a gente costuma mostrar, ultrapassa isso, você consegue, né? Claro, a gente vai medindo se consegue ou não, né? Querer subir uma escada, uma montanha ali, não vai conseguir, ainda vai sair chorando. Então, coisas que são dentro da capacidade delas, para aquela idade, para aquela criança em específico, vai dando esse senso de que ela consegue suportar desafios, consegue suportar incômodos, né? Além disso, também o que eu comentei, da postura. É incômodo ficar com a coluna reta assim para trabalhar, para estudar. Eu sei que não é confortável, mas a gente já vai mostrando para a criança, porque isso vai predispor ela a outras coisas melhores. Andar na velocidade adequada, quando corre, quando anda, ou o meio termo ali no dia a dia, né? Isso tudo tem a ver com o tato também. Então, leves incômodos. Postura, velocidade dos movimentos. Então, ó, para a porta do tato, é isso aqui. A gente vai fechar para isso e abrir para isso, em essência. Se vocês observarem outras coisas, aproveita para compartilhar comigo, que vai crescendo o meu imaginário também do que eu observo na realidade, tá bom? Agora vamos lá para o próximo sentido, o da visão. O do tato, eu comentei com vocês que ele é um sentido mais externo, assim, ó, mais inferior. E o da visão é uma das portas principais, né? No geral, os seres humanos têm a visão. Algumas pessoas, claro, nascem cegas, alguma coisa assim, mas no geral, a gente tem a visão e é o primeiro contato que a gente tem com o mundo real, tá bom? É o principal. Inclusive, tem até aquela frase, né, que os olhos são a janela da alma, né? Aqui é a porta do castelo. Então, a gente vê alguma coisa, a gente tende a desejar aquilo.
Então, por exemplo, eu posso nem estar pensando num chocolate, mas de repente alguém passa e me oferece. Eu vi o chocolate, eu passei a desejar ele. Então, a visão está muito vinculada a esse desejo. E por isso que a gente tem que ter cuidado, claro, em relação a gente, mas em se tratando de educação, como que a gente vai proteger os olhos dos nossos filhos, né? O que eles estão vendo que eu quero proteger ali? Então, especialmente dos 0 aos 6 anos, até porque depois dessa idade, né, da primeira infância, a inteligência e a afetividade já estão melhor desenvolvidas, então a criança vai ter aprendido critérios, né, para decidir o que fazer ou não com o que aparece diante dos olhos dela. Mas do 0 aos 6 anos, isso é importante da gente se atentar. Vamos lá, vamos fechar a porta para aqui. Minha nossa. Esse mapa vai ficar grandão. Deixa eu subir esse daqui. Pronto, acho que já tá melhor. E o da visão vem para cá. Pronto, então da visão. Para que a gente vai fechar a porta? Primeiro ponto, para a beleza sensual humana, né? As crianças, elas não são ideais do nosso imaginário de pureza. A gente tende a pensar que são, mas não são, né? Então, meninos de 5, 7 anos, eles olham e sentem desejo por outras pessoas. Eles podem não ter isso bem elaborado, né? Mas eles sentem, isso está no corpo deles. Isso é muito importante que a gente saiba, porque faz parte da realidade das coisas, né? As crianças nasceram com um pecado original. Né? Todos nós nascemos e as crianças não estão isentas disso. E eu não estou falando isso para causar espanto, preocupação, choro, mas para a gente passar a prestar atenção, né? E poder educar nesse sentido, né? Então, eu vou começar a prestar atenção no quê, né? O que o meu filho está vendo, né? Personagens de desenho, por exemplo, costumam ter alguma comunicação sensual pelo diálogo, pelo traço com que desenharam, pelas roupas que eles estão usando, né? Começa a perceber isso, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, isso já está afetando os nossos filhos indiretamente, a gente não sabe de onde vem. Às vezes é um desenho que você pôs na TV para ele, né? E aqui aqueles critérios de prudência também vão entrar. Tem crianças que são mais sensíveis, então a gente vai ter que limitar mais. Tem outras que são mais desligadas disso. Então, não tem problema expor algumas coisas. Não estou falando que você vai colocar para a criança, mas tem alguns ambientes que a gente, não tem tanto problema a gente limitar. Por exemplo, a gente pode ter familiares, um primo, uma tia, que se veste mal. Mal no sentido vulgar mesmo, né? Então, não estou falando para parar de ver a família, mas a gente vai ter que ter um manejo aí com a nossa inteligência de como que vai ver, sem expor muito, ver só um pouco, uma vez no mês, enfim. Se a criança é mais sensível, a gente vai ter que limitar mais ainda essa visita, entendeu? Se a criança é menos sensível, e é importante ver a família, né? A prioridade é essa. Então, tudo bem. Nesse sentido que a gente vai usando da prudência, entendem? Enfim, então essa beleza sensual tem desenho animado, tem na nossa casa, são parentes, são conhecidos, sabe? Então a gente tem que começar só a prestar atenção para esse sentido da visão da criança, para essa porta da visão, né? Outro ponto, beleza artificial. Também existe, na mídia especialmente, uma transmissão do que é beleza que não está na realidade das coisas. Então, você vê artista de novela, né? Eles têm passam um ideal de beleza que depois a gente não encontra aqui. Então, um menino vai ver, a avó tá lá vendo a novela no domingo e a criança tá lá andando pela casa. De domingo não sei se passa novela, né? Eu sou tão desligada disso. E aí o menino vai ver que o ideal de mulher é aquele da TV. Só que quando ele tiver a idade de casar, ele não vai encontrar aquele ideal, porque aquilo é artificial, né? Então, a gente colocar essa beleza artificial dificulta ela de, na realidade, viver,
né? Isso eu comentei de artista de novela, mas a gente consegue pensar em outras coisas também que colocam um ideal artificial e não é o que tem na realidade das coisas, né? Outro ponto da visão, a gente expor a criança a pessoas más vivendo alegrias. A criança vai entender, vai interpretar a realidade assim, então se a pessoa usar droga e tá alegre, então provavelmente isso é uma coisa boa, se ela tá alegre, né? Ou qualquer outra situação do dia a dia que a gente possa pensar. A pessoa não está fazendo uma coisa virtuosa, mas está alegre. A criança vai entender que aquela coisa não virtuosa leva à alegria e que aquilo é bom. A gente tende a vincular alegria com bondade, né, com coisas boas. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Sensualidade humana. Beleza artificial. E mesmo a feiura. Às vezes a gente expõe a criança a coisas feias e ela se acostuma que aquilo é a realidade das coisas. A gente acostuma a criança com uma casa muito bagunçada. Não tô falando que a casa tem que estar perfeitamente ordenada, porque eu sei que realidade com criança não dá para a casa estar nos tintins todo dia. Mas se tá muito bagunçada com muita frequência, é assim que a criança vai entender que é a realidade, ela é uma bagunça, né? Ou com qualquer outra coisa, a gente é negligente com a própria aparência. Também não estou falando que a gente tem que se colocar como ideal da mulher da TV, não é isso. Mas um mínimo de cuidado também é o que a criança vai observar. Se a gente se acostuma com a negligência, a criança entende que esse é o padrão. Ela não vai interpretar isso é negligente. Ela nem sabe o que é isso. Ela vai entender que aquele é o padrão da realidade, tá bom? Pessoas más em suas alegrias. Certo. Esses pontos aqui, no geral, são pontos que São João Crisóstomo observou e elencou, tá bom? Então, um santo viu isso na realidade dele, e isso faz muitos anos já. Eu tô dando exemplos de hoje, mas na época dele isso já existia. E para que a gente vai abrir a porta da visão? Vamos lá. O que a gente vai incentivar na visão da criança? A gente vai incentivar a beleza, né? Então eu falei, evita a feiura, que a gente vai incentivar a beleza do céu, né? Então o que tem no céu? Tem o sol, a lua, as estrelas, tem as paisagens, né? Não só da criação, mas da arte bela, né? Esculturas, pinturas de um bom museu, né? Que tenha coisas realistas, catedrais, a própria casa organizada pode trazer esse ponto da beleza, tá bom? Então vamos abrir a porta do castelo para a beleza, no sentido da visão. Bom, da visão é isso. Vamos agora para mais um sentido. Vamos lá, vou ajustar esse mapinha aqui. Vamos para a porta do olfato. Então, no olfato, vamos fechar a porta da criança. No olfato, a gente vincula muito a higiene, tá bom? Então, vamos fechar a porta da criança para maus cheiros, por exemplo, maus cheiros muito intensos. Então, você vai deixar o lixo acumular lá. Ela vai acostumar que aquilo ali é o padrão da realidade, não é assim, né? Isso tá um exagero, né? Não que às vezes não tenha um lixo ou outro, um mau cheiro, enfim, né? Mas a gente vai tomar esse cuidado. Vamos evitar também para um outro lado, aroma muito intenso, né? Muito artificial, né? Às vezes um perfume ou um produto de limpeza, né? Isso também está desordenado, está muito fora da realidade das coisas, né? Vamos evitar também aromas prazerosos, que distorcem também, não é nem distorcem, eles despertam desejos, né, nas pessoas,
né? Existem perfumes que têm essa intenção. Inclusive, no comercial do perfume, você já percebe isso, né? Então, se a criança sentir aquele cheiro, o corpo dela, provavelmente, mesmo que ela não perceba, vai ter esse desejo despertado, tá bom? Então, vamos lá. Olfato. Vamos fechar a porta para mau odor, em excesso. E aqui, até um ponto interessante para a gente meditar. Eu tinha comentado da gente acostumar a criança também com leves incômodos. Mau cheiro pode ser um leve incômodo. Então, quando a gente pensa num mendigo, por exemplo, ele tem um mau cheiro. Se a criança não está acostumada a leves incômodos, ela vai chegar perto de um mendigo e vai sair correndo, e não vai ter essa fortaleza de enfrentar esse mau cheiro por um bem maior de caridade, né, de amor ao próximo. Então, por isso que eu até estou frisando em excesso, tudo, né? Novamente aqui entra a prudência. Eu não vou tirar da vida da criança o mau cheiro, porque existem situações em que ela vai enfrentar aquilo por um bem maior. Mas aqui eu estou falando da visão de mundo que você vai transmitir para ela. Se você transmitir que a vida é sempre cheia de mau cheiro, vai parecer que isso é o padrão, que uma coisa ruim que incomoda é o padrão da vida, né? Então, a gente vai fechar para uma odor em excesso, para aromas intensos e artificiais, porque no geral os produtos de limpeza têm aromas artificiais. Mas se não for muito intenso, lava seu banheiro, não tem problema. Também perfumes que despertem desejos. Em essência, é isso. Agora vamos abrir a porta do olfato para quê? Bom, a gente falou do que fechar, o que a gente vai incentivar no olfato da criança? Aquilo que tem na natureza é equilibrado, porque foi o próprio Deus que criou. Então a gente pode sempre usar isso como uma referência, para todos os sentidos, inclusive, tá bom? Então vamos expor a criança a cheiros da natureza, porque lá vai ser a nossa métrica, né? Põe então umas flores com um odor suave, né? Geralmente isso tá no sentido bem ordenado, né? Abrir odores naturais. Bom, do olfato, vamos usar como referência natureza para o que a gente vai abrir a porta. E não só isso, um outro ponto que é interessante da gente pensar, né? Na minha vida, eu passei um tempo em que eu precisava comer comida congelada e dar para a Maria Isabel também, minha filha. E comida congelada, quando a gente esquenta no congelador, ela não tem aquele cheirinho todo agradável. Então, é um cheiro mais ameno, né? Mas quando a gente lembra na nossa memória, da comida da mãe, da avó. Nossa, como aquilo desperta uma coisa agradável, boa, né? Então, parando para observar na minha vida, quando eu passei a voltar a cozinhar em casa, com a Maria Isabel sentindo o cheiro da comida, comendo a comida quentinha ali, isso fez uma diferença na vida dela. Ela passou a comer com mais disposição, com mais prontidão, comer até maior quantidade, né? Então, o cheiro pode ser, não ser exatamente da natureza, né? Mas olha, o cheiro de uma comida fresquinha, da mãe, da avó, como isso não desperta uma coisa agradável também, né? Enfim, no dia a dia, tendo esse mapa na cabeça, a gente vai começar a observar. Eu fecho ou abro para isso, né? Para mim, para o meu filho, né? Isso é bem interessante. Agora vamos ver o sentido da audição. Esse mapa já está ficando grandão.
aula que ela é bem interessante. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Bom, a audição, ela é um sentido que está muito presente também no dia a dia e a gente costuma não se atentar muito. Mas o que a criança costuma escutar? Na casa dela, na casa do avô, da avó, na escola, né? Em conversas, em músicas, né? Tanto em conteúdo quanto em volume, em ritmo, né? Como que é isso? Tudo isso vai afetar o senso comum dela, né? O que chega ali pelo ouvido dela e pelos outros sentidos vai moldar a maneira que ela entende o mundo, né? Se é a harmonia que ela recebe do mundo, é assim que a alma dela vai ficando harmônica, ela vai começar a ver o mundo de uma maneira mais harmônica. Se é bagunça que ela recebe, também é bagunça que vai ficando a alma dela, que ela vai interpretar a realidade, tá bom? É até interessante que antes da criança começar a falar, é um bom tempo que ela fica só ouvindo, né? Então, a linguagem da criança primeiro se desenvolve não pela fala, mas pelo ouvido, né? Então, o que eu estou expondo a criança a ouvir, né? E depois, o que eu vou esperar que ela fale, né? Então, observando até a finalidade, o que eu quero que a minha criança fale, que ela verbalize, que ela comunique, né? Como eu quero que seja a linguagem dela. Então, se eu quero que seja assim, eu vou expor o ouvido da criança dessa maneira. Se eu quero que seja assado, eu vou expor isso no ouvido da criança, né? Então, até eu tinha comentado, né? Platão e Aristóteles falam que até os 5 anos as crianças precisam ser expostas a música boa, harmônica, né? Especialmente, não que depois não precise, né? E dos 3 aos 5 anos também é uma fase importante para expor, para predispor a criança ao que você quer que ela estude dali a alguns anos, né? É uma predisposição. Então, coloca agora o que você quer que daqui a alguns anos a criança faça bem, né? Ou seja, agora eu não vou exigir a mesma coisa que eu vou esperar dela daqui a 3 anos, mas eu já tenho que colocar ali. Então, hoje eu vou mostrar um atlas para a criança. Ela não vai entender nada, ela tem 2 anos. Mas ela já vai se acostumando com aquele modelo de livro, aquele estilo de imagem, né? Quando ela tiver 7 anos, olha só, eu vi isso aqui quando. Ela vai ter alguma coisa na memória, vai se interessar mais, né? Porque vai trazer aquela experiência de quando ela era mais nova, né? Ah, canta músicas que tenham conteúdos que ela vai aprender mais para frente, né? Vai querer ensinar que ela fale. Que ela tenha fluência de leitura mais velha. Já começa a ler boas histórias para ela agora. Ela já vai se acostumando a ouvir um certo tipo de vocabulário, certas construções de frase, né? Isso tudo a gente já vai predispondo que ela escute agora, para que dali a alguns anos seja mais fácil dela guardar no coração o significado, tá bom? Isso é uma introdução. Agora vamos ver a da porta. E o que então a gente vai evitar que a criança escute? Músicas que falem coisas desonestas ou medíocres, muito que não acrescentam muito, né? Conversas inúteis ali na vida dela, né? Claro, vamos usar da prudência sempre, tá bom? Então, para cada criança, você vai medir aí. Mas, no geral, evitem músicas desonestas, músicas que falam palavrão, músicas que falam coisas que podem não ser ruins, mas também não é que são boas. Então, se dá para cantar uma música boa, canta boa, né? Inclusive, o Aristóteles até coloca que tem um tipo de melodia que é mais conveniente, que se chama melodia dórica, que, segundo ele, não é nem agitada demais, nem calma demais. Então, como ela é um meio termo, ela se assemelha ali à virtude, né? Então, as paixões da criança, as emoções dela já vão se habituando com essa justa medida das coisas, já que a música, né, esse sentido da audição, ele é bem relevante nos primeiros momentos ali, não é momentos, nos primeiros anos da vida da criança, né? Outra coisa que a gente vai evitar, histórias inúteis, né? Ou histórias que falem coisas, más decisões da vida das pessoas, né? Ou com características muito confusas, que não tem nem pé nem cabeça, a moral é bagunçada, a simbólica também está desordenada, né? Evita esse tipo de história, né? E o que a gente vai incentivar, então? Música elevada, sinfonia, tem músicas de cinema que são muito bem feitas, muito bem trabalhadas, né? Música litúrgica, né? O Monsenhor Marco Frisina,
é um exemplo nesse sentido, se você quiser habituar a criança. Canto gregoriano, que já tem um outro estilo, mas também busca trazer a virtude para a oração, né? Enfim, música elevada. Vamos incentivar também que ela escute histórias que transmitam sabedoria, né? Histórias da Bíblia, fábulas bem contadas, né? Contos de fada que, assim, é bom que os pais leiam antes, né? Mas contos de fada que tenham uma moral de virtude também, né? O Senhor dos Anéis é uma história que não é daquelas tradicionais, é uma história contemporânea, mas que transmite muita sabedoria, né? Tem frases do Gandalf que são sínteses de prudência, né? Que são exemplos, né? Para a gente guardar no nosso coração. Então, música, histórias, boas conversas, tá bom? É necessário, né? É importante que a gente acostume as crianças a ouvirem conversas sobre coisas elevadas, sobre coisas úteis, né? Ah, na minha família eu escutei que a minha mãe estava com um problema, mas meu pai estava ali ajudando ela a solucionar aquele problema. Nossa, que interessante, né? Como ele foi caminhando do raciocínio para ajudar ela a resolver um problema, né? Resolução do dia a dia, né? Tomar melhores decisões, né? Como que se toma uma decisão? Ah, eu escutei outro dia meu avô contando para o meu pai aquela decisão que ele tomou quando foi casar com a minha avó, né? A criança já vai ouvindo esse tipo de coisa e vai crescendo com isso, né? Enfim, daí também a importância de bons amigos. Porque se a gente tiver amigos ruins, a criança vai escutar a conversa daquele amigo falando coisa nada a ver, né? E aqui eu não estou falando para a gente ficar constantemente querendo dar uma aula para a criança, dar um sermão, mas de conversar no dia a dia, né? No jantar, no carro, comentar, eu estava lendo tal coisa, isso fez bem para minha alma, me deu uma luz nisso daqui, aí eu consegui resolver melhor aquilo lá no trabalho, né? Enfim, tal filósofo falou tal coisa, tal santo falou tal coisa, né? A criança vai guardando tudo isso. E mais para frente, ela já vai estar habituada com aquilo vai ser. E o que a gente tem hábito é uma coisa que gera um bem-estar na gente. Ela vai querer, vai ter uma tendência melhor a fazer aquilo, tá bom? Então, aqui, vamos colocar no mapa. O que a gente vai evitar? Músicas desonestas ou medíocres. Conversas. Conversas no mesmo sentido, né? Vou colocar, então, músicas e conversas. Histórias inúteis ou não é ruim a palavra, é sem virtude. Uma coisa é, não ter muita função, outra coisa é ser sem virtude mesmo. E a gente vai abrir a porta da audição para músicas e conversas boas, histórias e sabedoria. Maravilha. Agora vamos para o próximo sentido. Trazer aqui para baixo. Depois eu vou ver se eu oriento vocês em relação a como concretamente vocês podem levar isso para a vida de vocês. Então, faltou aqui o último. E aí a gente já está caminhando para o fim da nossa aula de hoje. O paladar. Bom, no paladar, a gente vai incentivar, assim como eu comentei que a natureza é uma referência, um paladar mais aproximado da justa medida, né?
E tem termos de, vou dar um legume, não precisa colocar aquele monte de tempero. Não que não possa expor a isso, até porque muitas vezes os temperos são coisas naturais, né? Algumas folhinhas ali, eu não entendo muito das folhinhas, mas algumas folhinhas que você compra na feira, né? Com a comida, né? Ou evitar doces, né? A gente pode fechar para muito doce, também não tem problema comer o bolo de chocolate no aniversário, né? Mas se eu expor a criança excessivamente a isso, ela vai interpretar o mundo assim. Ela vai ter mais dificuldade com outros tipos de alimentos que são mais próximos do que é o natural, né? Do que vem ali da natureza, que tem na criação, né? Então, essencialmente, no paladar, a gente pode prestar atenção nisso. E o paladar também tem uma coisa interessante, que é o impulso de comer, para a gente prestar atenção. Para a gente mostrar para a criança que fome é uma coisa, mas o desejo de comer é outra. Então, a fome é uma coisa necessária para o nosso organismo crescer saudável, com equilíbrio, bem. Né? Então, os animais, eles não têm gula. Um leão não tem gula, ele come o que precisa e ponto, acabou. O ser humano já tem o desejo de comer. Então, às vezes, não tá com fome, ele já comeu bem, mas tem o desejo de comer. Ou, às vezes, ele tá com desejo de comer, ou ele tá com fome, mas ele escolhe com a inteligência e a vontade ali, então ele escolhe com a vontade, né, dele, mas com a inteligência ele viu um bem maior naquilo e ele não come, mesmo estando com fome, né? Então, isso é interessante da gente também ensinando a criança com o paladar, em relação ao paladar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o critério, né? Critério. Da porta, né? Justa medida próxima à natureza. E eu coloquei assim, justamente para a gente aprender a usar critérios. Eu não vou falar, tirem doces da criança. Nunca exponha ela a doce nenhum, né? A coisas artificiais. Também não vou falar, não, agora tá liberado, come todo dia, um monte. É a justa medida, e vocês que vão precisar medir no dia a dia de vocês, tá bom? E para a gente também lembrar do impulso de comer. Vou até colocar diferente. Diferenciar fome e desejo de comer. Bom? Então, ó, esse tá aqui o mapinha da aula de hoje. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou ver se depois eu consigo colocar um pouco mais colorido, que esse cinza ficou muito morto, e envio para vocês. Então, a gente começou aqui com os 5 sentidos, com a sensibilidade que tá aqui na primeira etapa de desenvolvimento como prioritário, tá bom? Thaís, não sei se você tem alguma dúvida. Já vou fechar a gravação.